Fala, nação! No vídeo de agora vamos falar de terceiro possível reforço à vista. Saída de jogador. Jogadores ganhando força no Flamengo. E Vasco afrontando mais uma vez o Flamengo pelo Maracanã. Mas antes de começar o vídeo, venho agradecer a todos os inscritos. Um muito obrigado por estar sempre aí nos prestigiando no canal. E aqueles que não são inscritos, mas vêm assistir os nossos vídeos, um obrigado do mesmo jeito. Mas não deixa de se inscrever não, ajuda bastante o fortalecimento do canal e o seu crescimento. E isso nos motiva a cada dia que passa a fazer mais vídeos aí para vocês. Normalmente são 2 vídeos aí diários. E espero estar contribuindo aí com as informações do Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do Brasil e do mundo. Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o vídeo? Surgiu aí agora no noticiário que o Flamengo estaria dando um chapéu no Botafogo. Trata-se do jogador, ex-cria da base do próprio Botafogo, de 20 anos de idade, Luiz Henrique. Ele atualmente está no Olympique de Marseille. Ele não vem sendo aproveitado no Olympique e tem apenas um gol na temporada. Dizem que com o jogador já está tudo resolvido e inclusive aceitou a proposta do rubro-negro. Falta agora conversar com o Olympique de Marseille. Eu estava olhando os scouts do jogador, eu não vejo nada de diferente nesse jogador não. Eu acho que seria desnecessário o Flamengo trazer esse jogador para vestir a nossa camisa. Não tem nada de diferente nele. Eu acho que o Flamengo merece jogadores com capacidades maiores. Bom, mas noticiários franceses e até mesmo quem cobre o Flamengo aqui no dia a dia diz que já está apalavrado e já está tudo acertado. Lembrando, para mim seria desnecessário, mas pode estar aí o terceiro reforço e mais adiantado jogador com o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E vocês, nação, acha que seria uma boa Luiz Henrique, jovem de 20 anos, criado nas categorias de base do Botafogo, com um gol apenas no Olympique de Marseille, sendo não aproveitado pelo mesmo? Bom, vamos ver o que vai dar aí, né, nessa história. Jogador de saída. Davi Luiz pode estar de saída do Flamengo. Ele foi oferecido pelo seu empresário à Inter de Milão. Essa aproximação de Flamengo e Inter de Milão pode estar fazendo com que Davi Luiz rume à Itália. O jogador tem vínculo com o Flamengo até o final do ano. Porém, no seu contrato existe uma cláusula que, se surgir uma proposta do exterior de um time que agrade tanto ao jogador e que seja benéfica ao Flamengo, o jogador pode estar saindo. É a mesma cláusula que fez com que o Rafinha saísse do Flamengo para ir rumar à Grécia, para todos aí que se lembram. Como a gente costuma dizer, é um jogador caro hoje no Flamengo e ele não deu o retorno que a torcida e até mesmo a própria diretoria pensou, né? Eu acho que pode deixar liberado, pode liberar também. É um jogador que não agregou em nada, tem muito mais grife do que futebol, né? Nos últimos anos não conseguiu produzir aquilo que se esperava. Uma coisa é certa, se analisarmos, desde daquele fatídico 7-1 do Brasil e Alemanha, o futebol dele só foi caindo, né? Ele já não conseguiu mais produzir da maneira que ele jogava antes. Foi no Chelsea, foi no Paris Saint-Germain, foi no Arsenal. Então, assim, eu acho que pode também fazer nenhuma força aí para poder liberar, se realmente essa proposta for verdadeira, né? Porque alguns jornais dão conta que o empresário ofereceu, outros jornais desmentem o empresário, né? Uma coisa é certa, Davi Luiz, se for mesmo para a Inter de Milão, não tem nada a ver com a negociação que o Flamengo fez com Arturo Vidal. Tá? Então, assim, são coisas distintas, nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem?
antes de tentarem pensar em fazer um paralelo aí. E aí, nação? Se vocês fossem o presidente do Flamengo e essa proposta realmente chegou ao jogador e o jogador querendo aceitar, vocês fariam força para manter o jogador no elenco ou liberaria sem nenhum problema? Lembrando, na cláusula de contrato do jogador existe essa possibilidade, que se surgir uma proposta, o jogador pode ir embora, sem ter que pagar alguma multa ao clube de regatas do Flamengo. Uma coisa eu acho, o Flamengo fez tentou fazer uma jogada de internacionalização da marca, contratando um jogador e querendo ter um retorno. Retorno de mídia teve, mas técnico de futebol eu não vi nenhum retorno. Ficou contundido aí várias vezes e quando jogou não correspondeu à altura e o que a torcida e principalmente o clube esperava do jogador. Bom, então vamos lá. Em relação aí a dois jogadores, a gente vai falar sobre o Wendel, o William e o Fabrício Aguilera do River Plate. O Wendel, cada dia que passa ganhando mais força no Flamengo. Mas o Flamengo não contratou o Vidal? O Flamengo pretende contratar mais um volante, sim. Tá? E esse volante já está determinado. É o Wendel. Com o jogador já está tudo certo com seus empresários. Agora falta o jogador negociar com o Zenit da Rússia. Tá? O Flamengo ainda deseja ter o jogador. Não foi porque fechou com o Vidal que vai desistir do jogador. Pelo contrário, ainda mantém a esperança e o que foi combinado com seus empresários ainda está de pé. Tá? Agora, eu coloquei William e Fabrício Aguilera. O William, eu coloquei uma reportagem dele no meu vídeo de número 48. Para quem quiser ver aí, só fazer um mix aí, uma playlist aí, ou só procurar nos vídeos aí do canal, que tem eu falando do William, da oportunidade de mercado. Naquela época lá, o William hoje ganha força, pois o que acontece? O Flamengo, aquilo que eu falei, até o dia 13 ele não vai investir em compra definitiva. Porém, empréstimos de jogadores livres no mercado, o Flamengo pode ir atrás. E o William está desde então livre no mercado, ele não renovou o seu contrato com o Wolfsburg. E começa a ganhar força no Flamengo também. É um jogador que foi o campeão olímpico aqui no Brasil, na primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas, na final do Maracanã, né? É um bom jogador, é um ótimo jogador. Em comparação aos dois que temos hoje, Mateuzinho e Rodinei, ele chegaria para ser titular, porque nenhum dos dois jogadores hoje no Flamengo transmite confiança. Só de ver o jogo contra o Santos, o último que o Mateuzinho entrou, ele não conseguiu fazer nada decente. Essa é a bem da verdade. Então, assim, nenhum dos dois jogadores hoje que temos no elenco nos transmite confiança. O Flamengo quer o Montiel, porém é caro. Não vai fazer loucuras pelo jogador, pelo menos agora, até então, no momento não. Pode ser que passando esse dia 13 aí, que os dois jogos do mata-mata, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e o Flamengo classificado, pode ser que venha fazer esse investimento. Mas fora isso, não o fará. Então, a princípio, é só jogadores emprestados ou que estão livres no mercado. Tá? E o William ganha força. Outro que ganha força também chegaria a custo zero no Flamengo é Fabrício Aguilera, lateral esquerdo do River Plate. Eu também comentei sobre ele no vídeo aí 122. Então, assim, a gente pode deixar ele aí. Eu vou até, inclusive, deixar aí no card. Vou ver se eu consigo colocar aí no card para vocês poderem ver. Então, assim, os dois foram aí comentados nesses dois vídeos. Um no vídeo 48, que foi o William,
e o Fabrício Aguilera no vídeo 122. Os dois laterais, um esquerdo e um direito. O Fabrício Aguilera estava também na final lá de 2019. Ele era reserva, ele estava jogando como reserva, mas ele estava lá fazendo parte daquela equipe do River. E está sem contrato, não renovou o contrato com o River Plate. É uma possibilidade para lateral esquerdo, lembrando que a gente vai estar perdendo o Felipe Luiz no final do ano, se ele não sair agora também, neste meio do ano. E aí o título principal do vídeo: o Vasco afronta o Flamengo pelo Maracanã. O Vasco deixou claro que pretende fazer de 12 a 15 jogos no Maracanã e ofereceu ao Fluminense o estádio de São Januário para jogos de capacidade menor de público. Hoje, por exemplo, no jogo que deu essa treta enorme, que fez com que o Flamengo tivesse um plano B, caso não consiga a concessão definitiva do Maracanã, colocou lá alguns adesivos falando que o Flamengo era síndico e síndico não manda nada. Então, assim, já está mais do que na hora da gente realmente deixar isso de lado e procurar a nossa casa mesmo, porque o que está acontecendo é uma afronta. E o presidente do Vasco já deixou bem claro, que como o Maracanã é público, pode jogar qualquer um. Vamos ver o que acontece aí, pois essa concessão que o Flamengo tem junto com o Fluminense tem uma cláusula falando que tem que ter pelo menos 70 jogos. E aí, com essa proposta do Vasco de oferecer o estádio de São Januário para jogos de menor capacidade para o Fluminense, faria com que o Vasco pudesse também jogar no Maracanã. Por que o Vasco, como é co-irmão lá do Botafogo e tudo mais, por que não manda lá no Engenhão? E tem que ser no Maracanã. Então a gente está vendo que isso aí é uma afronta. E como a justiça deu ganho de causa a ele para um jogo, nos outros também que ele pretende fazer, não será diferente. Então, infelizmente, a gente tem que realmente deixar o Maracanã de lado, porque a cada hora que passa, aparecem informações aí que só jogando a gente para o buraco. O investimento que a gente fez não valeu de nada, pois joga quem quer ali, quem o governo quiser e mandar. Bom, nação, por hoje é só. Mais uma vez, obrigado a todos os inscritos. E aqueles que não são inscritos, um obrigado por estar sempre vindo aí no canal, mas não deixe de se inscrever não. Ative o sininho das notificações, compartilhem, comentem, deixem um like de vocês aí. Um muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração de todos, nação, saudações rubro-negras.